Programa Visão Espírita. O programa Visão Espírita de hoje vai responder às perguntas feitas pelos telespectadores. O programa Visão Espírita pede licença para chegar até vocês e temos no programa de hoje questões que serão respondidas feitas pelos telespectadores. Obrigado, Zola, pela sua presença. Podemos iniciar então? Sim. Sim, são várias questões, não temos condição de fazê-las todas hoje, por isso nós pedimos o seu comparecimento para outros programas a seguir, nos quais iremos gravar outras questões, ok? Ok. A primeira pergunta é feita por um telespectador que assistiu uma palestra de um médico neuropsiquiatra, onde ele tratou do assunto de EQM, experiência de quase morte. E ele também deu exemplos de pessoas da vivência dele que entraram em coma e voltaram e relataram acontecimentos. E depois também ele falou sobre terapias de vidas passadas. Qual a contribuição do Espiritismo para essas questões? O Espiritismo tem princípios básicos. Um dos seus princípios básicos é a continuidade da vida, ou seja, vivemos ontem, vivemos hoje, viveremos amanhã. Isso fica provado através de um outro princípio básico do Espiritismo, que é a comunicabilidade dos espíritos, largamente estudado, e temos um exemplo público conhecido de todos, que é a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então fica evidente que a vida continua. A ciência, através dos seus processos, dos seus mecanismos, do seu conhecimento, tangencia, na medida em que vai evoluindo a tecnologia, tangencia esta situação. Como? Prorroga-se a vida do corpo físico ao limite máximo que seja capaz de ser prorrogado. É natural, é do instinto de conservação, está tudo correto. Enquanto esse processo do corpo físico não se exaurir totalmente, ou seja, enquanto não terminar a vitalidade daquele corpo, ele está vivo. Independente se o espírito está próximo ou não dele, se ele tem lucidez ou não do que está acontecendo. Ocorre que é embutido, entorpecido, a capacidade do corpo de interagir com o meio, ou seja, a audição entorpecida, a visão entorpecida, a sensibilidade contida em função da prorrogação da vida, aquele espírito se afasta do corpo, mas ele continua tendo inteligência, conhecimento, história, e quando ele consegue retornar, em muitos casos, ele traz o arquivo do que ele vivenciou. E esse arquivo é narrado, é contado, dando-se uma clareza de que existe uma vida além desta vida. Aceitar ou não, crer ou não, confiar ou não, é uma opção individual que cada um vai ter. A medicina, entender isto ou não, pode colocar como casos de alucinação, de efeitos colaterais ou para-efeitos dos medicamentos ao qual ele foi submetido, e isto provocou uma excitação neuronal, cerebral, que levou à criação desses quadros e desses fatos, é de cada um, é da ciência essa condição. No entanto, para nós espíritas, fica mais uma vez evidenciado. A vida continua, ela irá seguir após esta vida com as mesmas situações que nós temos semelhante a hoje, porque muitos esperam o mundo espiritual à moda antiga.
Socialmente, sociologicamente, historicamente, os conceitos acerca de um mundo espiritual, ele é um tanto adaptado à nossa capacidade de criação e de entendê-lo. Então, por muitos anos, eu diria que séculos, foi nos contado um mundo espiritual onde ou é tudo maravilhoso, lindo e perfeito, ou é um caos total, tudo ruim. E isso vai se somando a outras formas de ver e nós levamos esses arquivos, até numa própria existência, dependendo do processo educacional ao que esteve submetido, dependendo da crença e da fé que se tinha e que se tem. E isso se forma um grande conteúdo que irá somar à interpretação do que se vê. Ocorre que muitos voltam e têm que narrar o que perceberam. Ele vai narrar de acordo com os conteúdos que ele tem. É próprio dele. É os conteúdos. Ele tem que ajustar o que ele viu ao que ele acredita, ao que ele sabe, ao que ele percebeu. E isso, às vezes, pode dar a sensação de algo fantasioso, de algo muito diferente. Para nós espíritas, e toda a obra espírita está aí para quem quiser ler, se alguém quiser conhecer muito sobre a vida no mundo espiritual, nossa sugestão é que leia toda a obra do André Luiz, do começo ao fim, e você terá uma noção do que é a realidade, do que é a vida do espírito e como ela continua. Então essa experiência de quase morte, de estados de coma, que hoje estão trazendo essas vivências, nós vamos encontrar em outras narrativas, em escritores norte-americanos que têm esta vivência e fazem esse relato em livros. E o que nos chama a atenção é como a sociedade, como nós, como a humanidade quer saber, quer entender, porque fica a grande questão. A vida realmente continua? Nós espíritas confiamos, acreditamos e temos provas que nos tranquilizam de que a vida continua. Respeitamos todas as crenças, respeitamos todas as fés, todos os conhecimentos. E o tempo, a cada oportunidade, vem alertando a todos. Olha, a vida continua. Muito bem, Zola, muito bom. E sobre a terapia de vidas passadas, o que o Espiritismo fala sobre isso? Bom, do mesmo jeito que a vida continua, como dissemos, nós também somos espíritos históricos. Ou seja, temos passado. Isso se prova, inclusive, se você duvida disto, olhe para você, olhe para suas habilidades, para suas competências, para os seus valores, para as suas tendências, e você vai observar que, apesar da sua educação atual, você traz traços, evidências. Aonde que você aprendeu isso? Com quem você aprendeu? Quem te ensinou? Quem te falou? Quem te mostrou? Como é que foi isso? Criança gênios. Criança gênios. Como? Da onde? Então fica comprovado que nós temos vidas passadas. Ocorre também, Zé, que é muito importante colocar que a literatura, quando traz esse assunto, traz ele de uma forma um tanto espetaculosa. Todo mundo viveu num determinado país, numa determinada época, e a história só traz vida passada de quem foi rei, rainha, gente que viveu vidas maravilhosas, cheias de sucesso. Como se não houvessem vassalos, plebeus, Se houvesse só generais, não tivessem soldados e guerreiros. Então, ou seja, todos nós carregamos várias existências. Já vivemos outras vidas e elas nos impactaram e nos impactam profundamente e se mostram agora. Terapia de vida passada, e aí me permita uma opinião pessoal sobre o assunto. Se ela for feita por profissionais médicos devidamente capacitados, orientados, cuidando e zelando desta terapia, tendo domínio médico do que está acontecendo, com os devidos medicamentos, com a devida acompanhamento, é algo que a medicina está evoluindo nesse campo e lida com ele de uma forma diferente. Se for feito por curiosos, por pessoas que imaginam
e que dão essa interpretação, às vezes um pouco não balizada, não estruturada, não bem preparada psicologicamente, nós sugerimos que você tenha muito cuidado. Porque se fosse para lembrarmos do passado e de tudo que já fizemos e fomos, provavelmente Deus teria propiciado que nós reencarnássemos lembrando de tudo. Como Deus, na sua infinita misericórdia, nos limitou de algumas coisas, é porque nós não estamos prontos para lidar com ela. E eu dou um exemplo disto, muito forte, mas é necessário dar este exemplo. Eu acho que isso é para chamar a atenção do que é terapia passada e até desmistificando um pouco uma literatura, alguns contos, algumas histórias que trazem isso como se fosse algo tão natural de se lidar. Imagine você, meu telespectador, lembrando das suas vidas passadas e que nós esperamos que elas tenham sido pródigas, boas, mas também pode ter feito coisas deploráveis, tristes, das quais se arrependa. Elas todas vivas na sua memória, no seu dia a dia, e você troca um olhar com alguém pelo qual você o prejudicou. Você o maltratou e pode ter até levado ele a perder a própria vida. Você está pronto para isto? Ou o contrário. Você, vítima, olhar para o seu algoz na atual existência e falar para ele, eu te conheço. Eu tenho razões para não te aceitar e te odiar. Como é que vamos lidar com isto? Estamos prontos? Sendo que na atual vida, quando fazemos algo de errado e nos pegamos no erro, nos envergonhamos de nós mesmos quando há dignidade ética e moral para isto, né? E a nossa cabeça baixa, no sentido de que estamos submetidos à consciência pesada de termos prejudicado, termos comprometido alguém. Imagine isto proporcionalmente, evoluindo de vidas passadas ao nosso encontro. A nós, para lidarmos. Será que vamos sobrepor tudo isso? Estamos estruturados, já tomamos o medicamento de evangelho necessário para sustentar nossas bases psicológicas e emocionais, para lidar com as dificuldades, com as dores? Talvez alguns sim, outros não. Eu não sei em que ambiente você está, amigo telespectador. Mas uma coisa nós sugerimos: todo cuidado é pouco ao lidarmos com as vidas passadas. Então, antes de nos preocuparmos muito com quem fomos, vamos nos preocupar com quem somos hoje, com o que fazemos hoje, com o bem que produzimos hoje e olhar para o amanhã. Chico tem uma frase muito bonita que vale a pena ser relembrada. Todos nós estamos aptos a fazer um presente e um futuro diferente. Mas o passado já está feito. Não há o que fazer para mudar o que fizemos, mas há muito o que fazer para mudar o que devemos, precisamos e o que seremos para o amanhã. Terapias, tudo aquilo que envolve o passado como uma solução aparente de problemas atuais, requer de cada um prudência, sabedoria e muito evangelho, muito Jesus, muita estrutura dentro de si. Que isto fique reservado a profissionais preparados, capacitados, médicos com formação para isso, psicólogos devidamente conhecedores de tudo. E se você é médico, se você é psicólogo e conhece isso e lida com esta realidade, nós esperamos que as atitudes sejam sempre lastreadas no amor ao próximo como a si mesmo. Muito bom. A próxima pergunta, Zola, talvez esteja até relacionada um pouco com esses elementos que nós divulgamos. Nós vemos na Bíblia informações sobre os sonhos proféticos.
um dos mais interessantes é o sonho de José, onde o mensageiro, anjo, né, colocado na Bíblia, vem falar com ele sobre a gravidez de Maria. E temos muitos outros profetas que sonharam e contam seus sonhos. Também dos apóstolos. A pergunta é: qual a atividade do espírito durante o sonho? Nós temos a questão física e fisiológica de todos os estágios do sono, e isto leva a processos que nós temos os sonhos do mecanismo fisiológico nosso. Geralmente, eles são repletos de situações do cotidiano e, às vezes, o próprio corpo retrata dificuldades físicas nestes processos. Então, existe uma questão fisiológica que envolve o nosso sono e, automaticamente, vai refletir sobre a nossa condição de sonhar, de perceber, de estar a um meio em que nos ambientamos. Nós não vamos entrar neste campo, porque para falar disto tudo, precisa de um profissional, de um médico, alguém que tenha profundo conhecimento e que pode falar com muito mais propriedade. Agora, nós, enquanto espíritas, voltamos ao conceito de que a vida continua, de que há comunicabilidade dos espíritos. Sugerimos a obra do André Luiz. Quando nós descansamos, nos preparamos para dormir, nutrimos nosso coração, nossa alma e nosso pensamento com coisas boas, fazemos as nossas vibrações, as nossas preces, ou não. Ao dormirmos, o nosso espírito, nós nos afastamos do corpo. E ao nos afastarmos do corpo, ganhamos o mundo espiritual como respondemos àqueles que estão em quase morte. Ganham o mundo espiritual. Ganham a realidade do espírito. E ganhando essa realidade do espírito, tomamos contatos com os nossos interesses, às vezes não tão lícitos ou às vezes lícitos. É muito claro que nem tudo que posso devo e nem tudo que devo posso. Mas nós ganhamos esse ambiente e, a partir daí, vamos tomar relação com a realidade espiritual, com os nossos entes queridos, com os nossos amigos e com as nossas próprias trajetórias. A partir disso, podemos, ao retornar, ao despertar, trazer lembranças destas situações e elas se manifestarem para nós, para o nosso cotidiano. Quanto aos proféticos, toda a trajetória da humanidade, ela se desenvolve na realidade do espírito encarnado e na realidade do espírito desencarnado, na erraticidade. Nós às vezes achamos que o ambiente que evolui é só o ambiente material que os sentidos dão conta. Mas nós esquecemos que evoluímos, o espírito evolui, e a estrutura espiritual, as suas condições, os seus ambientes, suas pesquisas, sua tecnologia também. Automaticamente, na condição de espírito, com as nossas faculdades mais livres, mais capacitadas, produzimos mais, às vezes, do que encarnados. E muitas das coisas que se manifestam no tempo presente para nós, como um avanço tecnológico, surgem lá atrás. Isso nos faz lembrar um comentário que Divaldo Franco faz quando ele desenvolveu uma rouquidão muito forte na década de 50. E ele, nessa rouquidão muito forte, ele foi diagnosticado pelos médicos como um problema muito grave. E esse problema demandaria uma análise mais profunda da situação. Isso está no YouTube, numa narrativa do próprio Divaldo, que vou deixar para quem se interessar pela história ir lá e conhecer. Mas o que ocorre? Divaldo passa por uma terapêutica, de um espírito que vai cauterizar no interior da sua garganta um nódulo. Com um equipamento, até então aquela época, todo flexível, materializado,
que se ajusta à estrutura vocal dele, à sua estrutura de laringe, à sua estrutura de faringe, para fazer a terapia. Né? E o espírito vai, ajusta o equipamento e fala que vai cauterizar aquilo. E Divaldo narra que imagina algo dessa natureza, na década de 50, ela como se fosse uma caneta, fazer algo disto. Aquele tempo chama um pouco a atenção. E hoje, se nós falarmos isso hoje, isso é muito o quê? Corriqueiro, natural, simples de ser entendido. Mostrando que o avanço da medicina, dos recursos tecnológicos, segue em duas vertentes. Ou seja, nós espíritos, uma vez libertos, tomamos conhecimento dos desdobramentos, das situações às quais podemos estar envolvidos ou a própria humanidade ir se envolver. Há por trás disso uma narrativa de uma fatalidade, de que isto efetivamente vai acontecer, se for importante para a humanidade, para o bem de todos, para o progresso, para a evolução, e isso trouxer alento para muitos, provavelmente poderá vir a acontecer. Muito diferente daqueles que dizem que o mundo ia acabar em tal data, porque havia tal profecia, e em que tal data alguém falou que o mundo ia mudar. Sabe, aquelas histórias um pouco criativas que surgem de tempos em tempos. Essas profecias não se confirmam e não se confirmarão. Mas todas aquelas que venham de cunho geral, como a que você citou de José, anunciando a vinda de Jesus, um evento histórico que divide a humanidade antes do Cristo e depois do Cristo, sim, que traduz-se para metade do orbe terrestre, ensinos que duram mais de 2000 anos e ainda não estão totalmente entendidos, interpretados e conhecidos. Algo que vem falar de uma lei de amor que irá libertar o homem dele mesmo e das suas próprias mazelas. Algo que vem acender e acenar para a importância do próximo e da sua relação com o Criador. Isto é um zelo e um cuidado que uma grande equipe de espíritos se envolve. E é natural que venham ser anunciados, preparados, esclarecidos. E eu falo, Zé Luiz, também daquelas profecias individuais. Daquelas profecias que nos tocam e nos sensibilizam. Que às vezes nos alertam e nos chamam a atenção de forma particular também. Que vão estar diretamente ligadas às nossas existências e os nossos desafios. Que são zelos e informações que às vezes nos são dadas para que a gente se prepare, para que a gente se capacite, para que a gente mude de rumos, para que nos alertemos. Então, às vezes, nós estamos atentos às grandes profecias, aquilo que fala para a humanidade como um todo, mas que cada um possa estar atento à profecia individual, àquela que generosamente amigos, queridos, companheiros nos auxiliam e falam: olha, cuidado, pense nisto, corrija o seu rumo, perdoe aqui, ajuste-se ali, dando também para nós uma condição de melhoria, de transformação, de mudança. Saibamos sempre, e jamais nos esqueçamos disto, Deus é um Pai de amor, é um Criador, é o grande arquiteto do universo, é quem tem para conosco um projeto sublime de evolução, e não um Senhor que está aí para nos punir, mas para nos responsabilizar pelas nossas opções, atos e escolhas. Muito bom. Zola, o que falar para casais jovens que vão ter a chegada de um novo ser na sua família? Jovens, o ímpeto da juventude às vezes apaga a coerência, a prudência, o amadurecimento
e o zelo que se deve ter para com o próprio processo de formação e educação. Pais, cuidai de vossos jovens. Liberdade sem orientação, sem cuidado, sem acompanhamento, conduz a desafios grandiosos que talvez nem os jovens e nem vocês, pais, e nem estejam devidamente preparados para eles. Mas a partir do momento que surge um filho de Deus no caminho de todos, urge se preparar, urge se fortalecer, urge cuidar de uma vida que aí se afigura agora como algo que busca, mesmo ante todas essas situações que estejam envolvidas, um caminho de crescimento, de evolução e de amadurecimento. Então, quando surge para você, pai, a condição de ser avô de um filho jovem, agradeça a Deus. Dedique-se e doe-se ao máximo e faça desse processo de aprendizado que este jovem terá o seu processo também de amadurecimento, o seu processo de crescimento. Mas é importante educar, esclarecer, informar e mostrar que o sexo realmente tem suas consequências. E realmente o amor é livre, mas o sexo, ele é responsável. E tem para com a vida do próximo uma responsabilidade maior ainda. Porque a vida pertence a Deus e àquele que agora chega. E que vai pedir muito mais que o seu afeto e a sua atenção. Vai pedir a sua mão estendida, seu carinho, sua proteção, seu cuidado. E a partir daí, e a partir desta nova realidade, cuidar, amar, trabalhar e zelar por aquele que ainda está na sua fase de amadurecimento e formação. E nós, pais, avós, para o nosso processo de crescimento. Então, jovens, prudência, cuidado, amar, namorar, enamorar, conviver, passear, tudo isto lhe é justo. Mas lembre-se que a partir do momento que esta realidade amplia as suas necessidades, você é responsável. Haja com dignidade, com a mesma dignidade que agiram com você para que você tivesse a vida. Pense nisto. Zola, muito obrigado pela sua presença, que nos motivou bastante. E agradeço aos telespectadores pelo envio das mensagens, das perguntas, e vamos continuar no próximo programa, se Deus quiser. Até lá. Programa Visão Espírita.